É pecado uma pessoa que não é casada, uma pessoa que vive amigada, amaziada, tomar a santa ceia do Senhor, receber a comunhão? Sim ou não? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo agora. Aproveitando a sua audiência, por favor, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar um comentário. Fazendo isso, você me ajuda muito, eu vou ficar muito feliz. Por favor, deixa um comentário, nem que seja para dizer não gostei, mas deixa um comentário, por favor. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa inscrita no canal que diz assim: sou proibida de tomar santa ceia por ser amigada. E há mais de 6 anos venho pedindo ao meu parceiro para casarmos, afinal temos um filho juntos, mas ele não aceita e nem gosta que eu toque no assunto. E para evitar um conflito eu me calo, mas eu choro de tristeza por não poder tomar a ceia. Ney, por que é pecado uma pessoa que não é casada tomar a ceia? Minha querida, para eu te explicar por que é pecado, eu teria que ter afirmado isso. E para eu afirmar isso, eu teria que amparar a minha afirmação em algum texto bíblico. Mas eu não conheço um texto bíblico para afirmar isso. E ela diz assim: mas o líder diz que a pessoa que está em pecado não pode tomar a ceia. E eu estou em pecado por não ser casada legalmente. Bom, primeira coisa, o fato de você não tomar a ceia apaga o seu pecado? Diminui o seu pecado? Talvez alguém diga, não, mas a ceia é um ato de comunhão, onde a pessoa celebra a comunhão com os irmãos e participa da atividade da igreja, não é uma questão de apagar os pecados. Bom, se uma pessoa que está numa situação como essa não deve tomar a ceia para não participar da atividade da igreja, talvez fosse correto ela também não entregar o seu dízimo nem ofertas, para também não participar disso, não é? Bom, mas vamos resumir esse assunto à ceia e a questão de ser casado ou não. Ela diz assim: se a pessoa está em pecado, não pode tomar a ceia, não tem condição de tomar a ceia. Bom, se a condição para tomar a ceia é estar sem pecado, nenhum de nós está em condição. Pelo menos é isso que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. No verso 10 diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você me pergunta, afinal, a pessoa amigada pode ou não pode tomar a Santa Ceia? Como eu não sou pastor da sua igreja, eu não posso dizer que pode ou não pode aí na sua igreja. Mas eu posso trazer aqui uma pequena reflexão usando 2 textos que tratam desse assunto. O primeiro deles é Lucas, capítulo 22, verso 19, falando da instituição da ceia pelo próprio Jesus. Falando de Jesus, o texto diz: tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Pergunta: todos os discípulos que estavam naquela mesa estavam sem pecado? Por isso participaram da ceia? Eu creio que não estavam sem pecado. Aliás, foi um deles que escreveu que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Foi João. Pedro iria daqui a pouco tempo negar Jesus por 3 vezes. Deve ser pecado isso. Tomé, o incrédulo, não acreditaria na ressurreição de Jesus. Creio que também é pecado. Outros iriam se dispersar e fugir, deixando Jesus sozinho na mão dos soldados. Eu creio que isso também é pecado. Agora, se você não crê que tudo isso é pecado, talvez você creia que o fato da pessoa trair Jesus seja não só pecado, mas um grave pecado. É o que aconteceu com Judas. Judas estava naquela mesa
E não só estava em pecado, mas estava endemoniado. Uai, seu app de vídeos curtos.